Eu acho que eu já respondi isso no meio dos vídeos aí, mas o karma é fatalista? O karma é uma perspectiva que nos impede de trabalhar para melhorar a vida dos outros, nos impede de refletir sobre ou de trabalhar pela melhoria do meio ambiente, pela melhoria das questões sociais. O karma é uma ideia que as pessoas já estão num patamar fixo das causas que elas criaram e daí não tem mais jeito. Será que é mesmo isso? Bom, é só pensar para ver que não é assim, né? Mas enfim, as pessoas perguntam. Essa pergunta, ela surgiu da mesma pessoa que fez a pergunta sobre karma que resultou no vídeo do pensamento positivo, no qual eu chamo ela de Jeca, basicamente, né? Se ela não tinha visto o vídeo ainda, eu não sei se ela vai voltar no canal. Muita gente negativou aquele vídeo, eu acho que foi pela minha atitude um pouco rude com relação às pessoas que mantêm... Bom, enfim, esse parênteses tá enorme aqui, enfim. Mas, basicamente, né, o que acontece é que, no caso dessa pessoa, acho que eu já tinha falado com ela e ela já tinha entendido pelo que ela disse. Mas depois ela voltou atrás. E isso não é incomum. Isso acontece com a gente. Eu lembro da minha experiência na escola de ver um professor explicar uma coisa de matemática no quadro, chegar na prova, eu não fazia exercício, não fazia tema, não fazia nada, né? Não sei nem como é que eu me formei, mas chegava na hora da prova e não sabia fazer as coisas, né? Porque não adianta a pessoa entender, a pessoa tem que burilar um pouco naqueles pensamentos, tem que refletir formalmente, né? No budismo a gente diz, para aquilo fixar de alguma forma, né? Porque senão, normalmente o conhecimento intelectual é dito que é como um band-aid, assim, como um remendo que a pessoa aplica, assim, um patch, né? Daí daqui a pouco cai, porque a pessoa esquece, a pessoa, enfim, qualquer conhecimento intelectual, e mesmo esses da matemática, esses que a gente reforça um monte, né? Então eles não passam de uma vida para outra normalmente, porque eles não são hábitos. Então há um âmbito vão nisso, mas como é o que a gente tem, no qual a gente deve estar ciente pelo menos dessa qualidade fácil de perder os entendimentos. Algumas pessoas com quem eu me relacionei pela internet por anos tinham um padrão disso, assim. Então, né, com relação a Dharma, né? Então a pessoa vai, pergunta, fica satisfeita, faz questionamentos dentro daquilo que ela já entendeu, melhora bastante, fica um tempo, desaparece. Aí quando ela volta, ela pergunta a mesma coisa. Eu tenho uma memória, uma boa memória, assim. Ela pergunta a mesma coisa que ela já tinha resolvido, depois ela tem que fazer todo o caminho de novo. É normal. Os lamas falam 100 mil vezes a mesma coisa para nós, né? Então não é... É para nós que somos renitentes, que temos o vaso rachado, sem falar em envenenado, sem falar em emborcado, né? Então temos o pote rachado que entra e sai as coisas, né? Então o karma não é uma coisa fatalista. Não é porque a responsabilidade sobre o que está acontecendo com as pessoas é delas que a gente não tem poder de interferência. Isso é uma perspectiva monista, assim, não sei, não é nem a palavra, é a palavra que existem almas individuais, né? É uma perspectiva que não reconhece a interdependência. Então, na perspectiva da interdependência, se eu posso evitar, essa é uma outra discussão que já teve no vídeo sobrenatural, etc. Se eu posso evitar que meu gato mate uma barata, é bom para a barata ela sobreviver, é bom para o gato ele não matar. Então é minha ação virtuosa salvar a barata e salvar o gato da ação negativa dele. Então isso inclui todas as ações no mundo. Então se a pessoa tiver com a motivação de beneficiar os seres, ela pode fazer ação política, ela pode fazer ação pelo meio ambiente, ela pode fazer qualquer tipo de ação no mundo, né? Que se incluir essa motivação. E se não incluir sabedoria, ela vai produzir um renascimento superior, vai lá para o samsara melhor, né? Vai ter um upgrade de quarto, assim, nas vidas subsequentes. Tudo bem, pelo menos a pessoa não está aleatoriamente agindo aí nesse mundo, pelo menos a pessoa está produzindo virtude, mas na perspectiva do Dharma, ainda por cima, a pessoa tem que ter essa perspectiva da vacuidade, a sabedoria, que tem a ver com reconhecer a qualidade onírica de todas as coisas, ou seja, que tudo é um sonho, e mesmo assim praticar a virtude. Praticar a virtude dentro do sonho. A palavra karma, na nossa cultura, pode ser associada a fatalismo. Em alguns ensinamentos espíritas, talvez, ou ensinamentos hindus, pode ser que haja algum grau de fatalismo, a pessoa é assim, porque eles têm alma, né?
porque eles têm um eu, aí o karma fica fixo. Nós aqui, nós trabalhamos com um eu que não existe, então somos totalmente fluidos. O karma que nos faz, não somos nós que temos um karma, né? Então, a gente pode sempre mudar o karma. E a gente pode, né, a gente não pode mudar os resultados das ações antigas das pessoas, mas a gente pode mudar, ajudar elas a não cometer ações. Então, quando um mestre budista diz para toda uma região não fazer mais sacrifício de animais, não comer mais carne, não, né, não matar animais, e aquela região se reforma, nem que seja, né, tem casos assim de 10 anos, depois volta, mas 10 anos. Então 10 anos sem cometer não virtude, ele tem um grande benefício. Também tem isso, né, as pessoas elas são tudo ou nada, né, ou é vegano completo ou não. Não, se a pessoa comer menos carne já tem benefício. A pessoa deve procurar evitar toda e qualquer ação não virtuosa. Mas qualquer melhoria nessa direção é válida. Então não é porque a pessoa não vai conseguir agir perfeitamente de cara que ela não deve melhorar, né, passo a passo, saindo do poço do inferno, né, pegada por pegada, assim, sei lá, como escalada por escalada, né, pedra por pedra, segurando aqui, olhando para baixo. Não se olha para baixo, né, vai bem devagarinho. Eu já sempre falo isso porque isso é uma noção bem comum, né, mas daí a mesma pessoa que estava falando do pensamento positivo e da nova era, né, criticando o budismo, dizendo que era parecido com isso, aí a pessoa vem e diz que, né, o karma é algo que solidifica a estratificação social e que o karma impede a ação social, impede a política. Não. De fato, o karma é a forma profunda de fazer, né, de fazer política, de melhorar o meio ambiente. Por quê? Porque karma entende interdependência, porque karma entende a razão pela qual as coisas são boas ou ruins, as experiências são boas ou ruins para os seres. Então, se a gente fizer com que os seres sejam éticos, seres humanos, com todos os outros seres, isso é ecologia profunda, isso é política profunda. Então, é o conhecimento de karma que vai levar a gente a trabalhar por questões profundas na raiz do sofrimento, não nos galhos, né? Tentando resolver, né, tapando buraco sempre, assim. O jogo de em inglês fala whack-a-mole, né? Tu aperta aqui, sai por ali, aperta lá, sai por cá, e a pessoa fica tentando, né, resolver as coisas. E é normalmente assim, qualquer, por exemplo, solução plástico. Estava vendo um documentário sobre plástico, né? O plástico, a gente fala de aquecimento global, o plástico, o petróleo não causou só aquecimento global, né, e o consumo de carne. O plástico é uma das maiores tragédias que a gente tem. Mas o plástico é uma coisa tão boa, né? Todo mundo usa plástico, plástico é tão útil, plástico é tão bom. A propaganda do plástico nos anos 50 era a solução para tanta coisa, né? Hoje em dia os alimentos vêm preservados, vêm, né, vêm embalados sem contaminação, porque, quer dizer, quando não tem contaminação pelo plástico, próprio plástico, né? Mas enfim, eles não têm os insetos não têm acesso porque tem plástico. Então tudo é protegido. Então os utensílios são muito baratos. Imagina o que era comprar, sei lá, uma coisa feita à mão, um artesanato, tudo era artesanato, né? Antes da Revolução Industrial. Hoje em dia é tudo tão barato que é tudo industrialmente produzido, tudo é produzido com plástico. Que maravilha! Todo mundo adora, né? Olha o problema que causa lá depois, né? Então, quando as pessoas estavam lá pensando nas oportunidades que as pessoas iam usufruir com o plástico, e elas são verdadeiras, né? A gente tem escova de dente aí, a gente tem um bocado de coisa que quando era de madeira ou quando era de outra coisa era bem mais difícil. Então o plástico realmente é bom, assim, né, para nós. Mas as consequências do plástico nunca foram pensadas. Então quando a pessoa pensa em karma, ela está pensando assim, mas qual é a origem verdadeira do sofrimento? Será que é falta de plástico? Porque senão a pessoa está sempre procurando derrotar, né? Então, por exemplo, essa pessoa parece ser uma pessoa interessada em questões políticas e, sei lá, revolucionária, assim. Olha para alguma revolução que deu certo em algum lugar. É muito interessante isso. As pessoas estão toda hora pensando assim, não, mas a gente tem que... eu até tinha que fazer um vídeo sobre disrupção, né? Porque a tecnologia, as empresas de tecnologia, elas estão sempre assim, qual vai ser a próxima disrupção, né? A próxima grande revolução, mudança que vai ter, né? E a gente já não aguenta mais, a nossa cabeça não processa as últimas 40 revoluções que tiveram nos últimos 10 anos. A gente não tem mais possibilidade nenhuma de lidar com a transformação do mundo na velocidade que está, né? Mas, aí, por exemplo,
né, eu era muito fã do Assange, né? Depois, quando ele ajudou a eleger o Trump, eu fiquei... Por quê? Por que ele elegeu o Trump? Porque ele estava nessa perspectiva de disrupção. Sabe do que mais? Tem uma oligarquia operando lá nos Estados Unidos. Vamos trocar a oligarquia, botar um cara lá meio que... Vamos acabar com os Estados Unidos por cima, assim. Vamos ajudar a fazer isso acontecer. Vamos transformar tudo num reality show, vamos... tipo aquele personagem do Batman, o Coringa, assim, né? O caos. Vamos fazer o caos, que depois nasce alguma coisa boa, pode ser. Não é bem assim. Então a maioria das pessoas que tentam aí, por forma violenta, por forma não violenta, por forma de transformar o mundo assim... Não, mas alguma coisa tem que mudar de algum jeito. É como votaram também, acho que na última eleição, tem que mudar alguma coisa, né? Quando muda, quando a pessoa está transmigrando, raramente vai ser para melhor. A pessoa não precisa trabalhar para mudança, não, mas muito cuidado, né? Muito cuidado, principalmente com mudanças radicais, mudanças muito drásticas, mudanças que, né, não foi pensadas as consequências, né? Então a gente está trabalhando nesse ponto agora. As mudanças estão muito mais rápidas do que o dinheiro transa no mundo, muito mais rápido que o entendimento de qualquer ser humano. As transações financeiras hoje em dia estão muito mais rápidas que o entendimento de qualquer ser humano. Então são pessoas trabalhando com modelos matemáticos, brigando umas com as outras. A qualidade de vida dos seres humanos no meio disso, ela é só uma variável dentro dessas máquinas, né? Então o pessoal trabalhando no Uber, eu trabalhando para o YouTube, é a mesma coisa, né? Então nós todos estamos ferrados com essas questões aí. Se não trabalhar de um ponto de vista da ética, da raiz do sofrimento, do entendimento do que é samsara e assim por diante, a pessoa está só brigando com galho, e agora os galhos são tão rápidos e tão diversificados que a pessoa não tem nem... A pessoa no mesmo dia ela olha para 10 coisas e ela só se deprime. Então, foco na mente, treinamento da mente, foco em ética, vai transformar a pessoa e, por exemplo, transforma o mundo, e isso tem uma efetividade, já funcionou, vai seguir funcionando. Isso daí não... Karma é a melhor política. Entendimento de karma, né? Não o karma negativo. O entendimento, a ética, né? O entendimento do karma é a melhor política. É a melhor forma de beneficiar a si próprio e aos outros. E a gente está sempre interferindo e deve interferir nas ações desses seres terríveis aqui, peludos, que estão sempre tentando consumir lagartixas e não podem fazer isso, porque as lagartixas também merecem o seu direito de viver, né? Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de alguma forma que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpano Neoma Lundi Kwene Tirezi Wante Jinja Soiza Pekajar Produtin Jurti Om Sochi Jamen Champene Jirasawa Kunchatu Zio Zetai Bai Mediano Jutu Piamania Jogi Sasundatu Tem Jurti Chime Kwene Pema Sambao Sasura Jese no Pai Garjuan Shujuku Peku Kose Destintes Indar Shinju Jigmetu Jutru Panangi Wachatungo Drupateno Muyeng Kupamalora Sanelundu Tileta Tutin Jurti Peme Jesum Pemeri Suche Pemetan Lati Kusizuruan Pemancho de Druma de Sojino Nibe Melunde do Jurti Enenjoene Chimpote Payuri Nebadan de Basipe Bundan Kuseja Senten Jurti Kusun Sanje Guru Rinpoche do Condado de Wajimbo Jabartia com seu tutor da Poça Sol, Depson Chinchilap do Sushi, não se me beija chuva, dançam balão de do Partingelo, uma rumba zaguru pema cede, que loja som de lote, aliança som de papel do Jushu Sung, não guarda miral do Sungele, show.